a princípio, agradecer a todos e todas. Temos até um professor, né, o nosso estagiário quase já, né, profissional de linha de frente, fazendo aí a cobertura do nosso encontro. É um encontro relativo às atividades do Departamento de Aposentados, que a gente chama de DA5, para quem, né, as meninas que é a primeira vez que vem. Nós fazemos algumas atividades. Tem ano que a gente deixa de fazer, né, o ano inteiro, porque tem outras atribuições, mas esse ano a gente... No ano passado nós morremos, mas esse ano nós não vamos morrer. Nós vamos fazer, a gente está pretendendo fazer mês a mês uma atividade. E essa primeira atividade, coincidentemente, no Dia Mundial do Livro, nós vamos conversar com a autora desse livro que a gente escolheu, que foi a primeira que ela fez, Presentes do Além, a Glória Moy. E no Dia Mundial do Livro, eu conversando com a Alessandra, nossa recepcionista, ela pegou uma frase muito bacana. Ela pegou uma frase do Instagram que fala assim: o livro é a prova de que o pensamento humano pode existir fora do corpo. E é verdade. Né? É verdade. É uma coisa que a gente não pensa, mas que é verdade. Então, com vocês, a autora Glória Moy. É minha estreia, né? Nunca participei de uma conversa, nunca tive assim, tanta pessoa assim em volta de mim, porque isso também é gente. E coincidentemente, né, Antonieta, porque acho que a gente não escolheu a data, né? Foi aleatório, e hoje é o Dia Mundial do Livro. Coincidência é bom demais. Não é? Você gosta, né, Cláudio? Adoro. Gente, o Cláudio é jornalista, um amigo meu assim, de poucos anos, sabe? 50, né? A gente vai dizer Caetano, não, mas Caetano, a gente... E aí? Então eu não sei como começar. Então vamos começar assim, como surgiu a ideia do livro? E vamos como surgiu a ideia do livro. Eu acho assim, escrever uma coisa que as pessoas ficam admirando, ficam achando assim. É difícil? Eu não acho. Quem escreve também não acha, mas não é fácil também, né? A gente tem que ter uma ideia. Ou então tem uma frase. Eu tive uma frase para esse aqui. Eu estava assistindo um filme narrado. E a hora que eu levantei no quarto deitado, eu levantei e passei pelo quarto da televisão e o narrador estava falando assim. Ainda me lembrava perfeitamente. Era isso aqui, de quando meu pai falecera, uma coisa assim, sabe? E essa frase ficou na minha cabeça, o tempo todo, direto, me perseguia, toda hora essa frase na minha cabeça, essa frase na cabeça. Sentei e coloquei ela no computador. Meu pai não viu. Quer ver? Deixa eu ver aqui, porque a frase é essa que começa aqui no livro, sabe? A primeira frase foi essa frase. Ainda me lembrava perfeitamente do dia que o papai faleceu. Então, não lembro o filme. Não sei de que se trata o filme. A frase ficou na minha cabeça dessa forma. Aí eu coloquei no computador e foi saindo as coisas, foram saindo. E sai de uma forma mágica. Eu acho assim, que quem tem vontade de escrever e quer escrever, coloca alguma coisa no papel e vai desenvolvendo. Porque é mágico, sabe? As pessoas surgem. E os personagens também. E é uma coisa assim, tão mágica que eu sinto os personagens dentro de mim como vocês estão aqui, ó, todo mundo. Então, na hora que eu estou escrevendo, cada ato, cada ação, sabe? Eu sinto que eu estou vivendo, não estou escrevendo, eu estou vivendo junto com essa aquilo que está pondo ali no papel. E fatos interessantes sempre acontecem, por exemplo, eu já tentei mudar nome de personagem, não consigo, sabe? Aí breca, fica tudo parado, não se volta nenhuma ideia. Eu volto com o nome, tudo volta normal. Então eu acho que eles têm vontade própria, sabe? Eles fazem
não é o que a gente quer, é o que eles querem fazer. Cleidonice. Aí como que você coloca esses Gente, números? vou Assim? contar para vocês uma coisa muito interessante, que foi por causa disso que surgiu esse livro aqui, tá? Olha, você vê, com esse aqui surgiu esse. Eu escrevi esse livro em 1990, por aí, apesar de ter sido feito, de ter sido transformado em livro em 2021. Mas ele é de 1900 e pouco. 1990, 90 e poucos. 11 anos depois? Quando eu fiz um rascunho, aí emprestando para um, emprestando para outro, emprestei pro Cláudio, para a Miriam, acho que o Matheus também deve ter lido. Era assim, 15 folhas de papel ou 20 folhas de laudos, né? De isso. Aí eu reescrevi e saiu esse livro aqui. Aí em 1991, minha filha casou em 2000, em 2010, vamos supor, foi antes, mas em 2010. E, não, mas antes disso, os nomes, né? Nada disso, foi coincidência de surgir esses nomes posteriormente. E o livro eu escrevi porque quando eu escrevi esse livro, a Maria Clara me pediu para escrever infantil. Eu falei, sou Maria Clara, eu não tenho ideia, eu não sei escrever livro infantil, não tinha mesmo, né? Aí ela falou assim, oh, mas você é tão inteligente, ela é até uma lábia, sabe? Eu falei assim, aí eu falei assim, não sei. Escrevi esse aqui, ó, Milionário Quem Diria. Gente, esse aqui é ótimo também, tá? É, eu acho. Aí escrevi Esse pouco você me contou, foi na caminhada na praia. Foi. Aí a Maria Clara falou assim, você até escreveu outro, cadê o infantil? Maria Clara, eu já te falei que eu não sei escrever. Eu disse, tenta, vó, tenta fazer. Aí eu estou escrevendo um terceiro, esse terceiro, estou escrevendo esse aqui, que chama Partido. Mas esse terceiro já desde o ano passado, que era para ter terminado. Aí ela disse, você está fazendo terceiro, não fez infantil. Aí eu peguei o celular, peguei o celular e escrevi essa história aqui, sabe? Aí essa história aqui, em homenagem a ela, eu coloquei como personagem do livro. É uma história que não tem fadas, bruxas, reis, ainda tem nada, a gente como a gente. Aí eu coloquei, essa aqui é a Maria Clara, essa aqui é o Heitor, esse aqui é o Heitor, que é irmão dele, essa aqui é minha filha, que é então coloquei a família toda, sabe? Como personagem. E como eu tenho uma neta de 19 anos que eu não pude deixar para trás, uma outra filha, aí eu coloquei as como visitantes na casa deles. Para não deixar ninguém do lado. E moral da história, não tem nada a ver com a minha família história. Tem a ver por quê? A minha filha gosta de fazer boa com os meninos. Eu fiz uma história assim de fazer boa e tudo, mas é uma história que não identifica. Só quem sabe que Maria Clara é minha neta, que a Kênia é minha filha e tudo, é que só quem sabe é que vai falar assim, eu sou o nome dos filhos dela, mas elas são personagens qualquer, né? E tem gente da minha família que falou que eu escrevi o livro. Eu escrevi um livro contando a história da minha família e estou vendendo. E não tem nada a ver com a história da minha família, a história é totalmente fictícia, fantasia. Quem já leu sabe, não sei quem já leu ele aqui, sabe que é fantasioso e tudo. Não tem esse livro de educação comportada, toda deitada, assim. Não é cigana, não é festa junina, não. É desde os anos 20, dos anos 30, não tinha aquelas mulheres que tinham esse poder, grandão, que tinha da água também. É da época da Santuza. Dos anos 60. É da minha época. não é isso Não, mas esse modelo, esse coisa não ficou lá atrás, não. No interior, o pessoal empresta até hoje, a festa junina. Ainda sou a pergunta que você fez primeiro. Aí a moça lá está contando a história, ela disse lá, contou a história dela, ela era adotada e tal. Eu fiquei chorando nessa, eu ofereci meu livro para ela, vou vender meu livro para ela, né? Aí fui. Aí você conhece, eu tenho um livro lá muito interessante, deve. E é uma moça também que é adotada e tal e tal. Aí depois você está falando, é uma barraca, né? Para você ver. Aí ela foi, quando eu mostrei o livro para ela achou que eu estava dando um livro para ela, sabe? Eu achei, nossa, que muito obrigada, você está dando um livro assim, você pode dar um dedicatório para mim, eu queria ter, né?
Aí eu falei assim, eu fiquei tão sem graça, eu falei assim, eu conta de capa para ela, já né? Isso acontece, acho que com todos os autores e autoras. Aí a moça Você foi está lá. vendendo, o pessoal acha que você está dando. Aí a moça foi lá, gente, eu faço parte de uma associação de artesanato de Nova Lima, ela marcou encontro comigo e foi lá. Aí ela chegou e levou essa bolsa para mim. E disse assim, quanto custa essa bolsa, gente? Nossa. Olha que Querida, Ela que fez. Me falou assim, chegou lá chorando, porque ela falou que eu escrevi a história da vida dela. Que cada personagem que está aqui fez parte da vida dela. Nossa, arrepiei. Agora, eu levei esse livro para vender em Estrado, na Bahia, e tinha uma dona da pousada que era evangélica. Aí, quando eu perguntei para ela assim, eu estava com uma sacolinha assim, um livro assim, de pendurar tudo. Eu falei assim, você gosta de ler? Ela falou assim, não. Você não vai me oferecer. Aí ela falou assim, por quê? Eu escrevi um livro, estou fazendo para vender por aqui, por fora de Minas, super tal. Aí, mas você não gosta de ler? Tudo bem. Mas eu quero ver. Eu peguei o livro, ela acendeu a mão, pus o livro na mão dela, assim, ó, gente, desse jeito. Capa, lá na capa. Ela mudou de cor na hora que eu pus o livro na mão dela, e ela falou assim, eu vou comprar seu livro. Eu falei assim, olha, porque olha, o título para a pessoa que é evangélica já espanta, né? Eu vou comprar seu livro. Eu disse, mas por quê? Você nem olhou nada, você não leu, não olhou a temporada, não folheou, não fez nada. Ela falou comigo, você se conta a história da minha vida. Aí pus o livro para ela, embora, com o meu celular, tudo, depois ela voltou, me contou a história mais ou menos, não é tão igual quanto a da outra, mas também parecido. E ela falou assim, que ela identificou demais com a história, mostrou, passou para a família dela toda, e todo mundo identificou com a história. Então a gente escreve coisas que acontecem para todo mundo, né? Você deu um nome para como que eu fiz isso? Se é uma história fictícia, o que é? Vem na minha cabeça, eu vou escrevendo. Nas cidades aqui, né? Mas você dissertou mais sobre Pedro Juan Cabaleiro. Não conheço. Sobre horas. Ali você dissertou como se você já tivesse estado lá. Eu olhei no Google, eu pesquiso muito, tá, gente? Às vezes a pessoa pensa assim, escreveu, só escreveu. Não, eu pesquiso. Se eu escrevo um negócio aqui que aconteceu assim, eu vou lá no Google verificar se aquilo aconteceu. Se aquilo é verdadeiro, se aquilo pode acontecer. Porque às vezes alguma coisa aqui, eu coloquei. Que ela ficou sabendo quem recebeu o coração, os órgãos do pai, né? Normalmente o hospital não fez isso, mas pode falar. Então eu olhei também, pesquisei que o hospital pode dar essa informação. Às vezes faz informação, sabe? Então, Pedro como Cabaleiro. Eu no Google, eu pesquisei, eu procurei tudo sobre o Cabaleiro, coloquei lá. Mas eu nunca fui. Eu tenho uma amiga que ela é de Ponta Porã, tá? Então Ponta Porã está aí. E ela falava muito que só atravessar um caminho e chegar no Cabaleiro. Mas eu nunca fui, nunca pesquisa mesmo. Agora Maceió, esses outros lugares que eu coloquei, eu já tive mesmo. Mas eu fui passeando ali pelo Nordeste, fui criando as coisas, inventando. Ok. Então, eu li o livro atentamente. Nossa, você quer me apresentar? Você se apresenta. Santos psicóloga. E escritora. 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 Psicoterapeuta e escritora. Eu escrevo crônicas, eu não escrevo romance. Nunca escrevi romance. Eu gosto de escrever crônica e poesia. Li atentamente o livro. E fui anotando na minha linda agenda. Todo ano ganho essa agenda, adoro. Fui anotando a história da Maria Clara. E reparei que eu ia anotando. A Antonieta não me falou o que era para eu fazer, não. Então eu fui livremente também anotando as minhas impressões e quando eu vi, claro que tinha a ver com projeção minha, com a minha profissão, e etc, etc. Né? Então, a Maria Clara, depois que eu escrevi, fui anotando aqui, aí eu fui para o computador e fui pesquisando sobre o tema. O tema é o jeito como eu abordei o livro. A Maria Clara, né, a protagonista,
sua história de vida, desde que foi adotada até a vida adulta. O livro é isso. Quando ela fez descobertas importantes sobre sua vida e a sua identidade. Então eu escrevo um pouco sobre identidade, porque identidade tem tudo a ver com a minha profissão, né? Então aqui eu já começo dizendo sobre identidade, né? Identidade é um processo para a vida toda de resposta à pergunta quem sou eu? E nessa resposta à pergunta quem sou eu, a gente tem a identidade reflexa, aquilo que eu fui criada para, onde que eu nasci, em que época histórica que eu nasci, é o quem sou eu pronto e acabado. Eu nasci em Salinas, não posso mudar isso. O quem eu sou autônomo. Eu faço isso no meu trabalho, identidade reflexa e identidade autônoma. Todo mundo conhece Sartre, importa mais o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Importa, importantíssimo o que fizeram comigo. Que é a história, importantíssima história. Mas importa mais o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Uma construção que aí tem a ver com escolha, com liberdade e com o esforço no sentido da construção. Daí a importância do autoconhecimento, né? Para saber o que fizeram comigo e para eu escolher o que combina e o que não combina com o que eu quero prospectivamente, né? E a apropriação disso também, da importância da história. Eu diria que esse processo passa pelo tema e o que eu fiz com o livro, né? A mesma coisa que eu faço com outros livros, com poemas, com músicas, com o que eu escrevo e também com o que eu recebo. Um movimento que tem a ver com o movimento que eu aprendi para a minha vida, o movimento de se transformar em sujeito, de objeto para sujeito, objeto reprodutor para sujeito, transformador da minha vida e de mim mesma. Isso pode ser falado também que é uma metodologia para o autoconhecimento e essa construção do vir a ser. Eu chamo isso de método, de metodologia, de movimento, que academicamente a gente conhece muito bem, que é da teoria para a praxis, da praxis para a teoria. Eu acrescentei, eu criei um outro elemento entre a teoria e a prática e a teoria, que é o afeto. Afeto é de ser afetado, é da teoria passar por dentro de mim qualquer obra. Desculpa. Eu, inclusive, tinha feito um trabalho analisando as várias tipos de literaturas que nós temos, como eu faço análise de texto poético. Mas aí depois eu fui ler o livro, viu, Dona? Fui ler o livro e achei que não cabia eu fazer a avaliação que eu tinha pensado. Por que não cabia? Primeiro porque eu não gosto de ler um livro muito rápido, não. Mas esse livro eu li, acho que uma tarde. Eu não conseguia parar. Não conseguia parar. Então, com uma linguagem fácil, bonita, e uma história que a mim me tocou muito. Me tocou muito. Primeiro porque o que acontece? Essa história contada aqui, ela é comum na vida de quase todas nós. Quase todas nós. Então eu penso que a Glória, né, nossa amiga que era muito grande, a Glória, está de parabéns pela sensibilidade, pela compreensão sentimental de uma história dessa. Eu sou diferente da minha companheira, que ela faz uma análise crítica, uma análise baseada na psicologia, na análise que está correta, mas eu vou fazer uma análise mais sentimental. Por que eu vou fazer a análise? Nesse texto,
nós temos algumas situações que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Primeiro foi a questão da mulher que tinha vontade do filho, que ficou grávida e perdeu o filho. Essa é uma situação comum para nós mulheres. Às vezes pensa que não, hoje não, ainda tem. E aí, ao mesmo tempo, ela consegue no hospital que ela está, uma pessoa que teve 2 filhas e que não tem, pensando na atividade, a vida dela, ela não tem condição de criar as 2 filhas. Então, aquela doação daquela filha foi um ato de amor. Ela sabia que se ela não tinha os filhos dela, não tinha condição, mas 2 de vez, 2 mulheres de vez, como é que ela ia criar? A gente fica às vezes pensando, mas como é que doa o filho, né? Mas doar em nome de quê? A Lina, né? Eu falo de que senão ia morrer, eles não tinham condição de criar. Então, eu senti muito um ato de amor no casal, que doa sua filha, porque não sabe que se levar para lá vai morrer. Então, isso na vida nossa acontece demais. Nós, às vezes, queremos marginalizar aquela pessoa, achar que está fazendo errado e não sabemos o que está acontecendo. O segundo ponto que também me chama a atenção, o livro inteiro me chama a atenção, tanto que eu falei, eu li rápido, né, para ver qual era o final. Foi a morte do pai, que a filha, eu não falo dessa palavra, mas essa palavra, teve uma sensação, um sonho, de como ela ia conhecer a irmã dela. Então, aquele pai que estava morto, para quem acredita em espiritualidade, isso foi uma comunicação espiritual entre o pai e a filha. Então, aquilo tudo aconteceu, a mãe, que não era mãe, né, aceitar a proposta, incentivar ela a ir, porque a menina no início não queria ir, porque é que faz, mas ela tinha que ir. Não é isso? Então, quando ela chega, quando ela encontra com a irmã, que ela não sabia que era irmã, já nasce entre as duas esse sentimento de pertencimento. Uma não sabe quem é a outra, mas se pertencem. Porque elas eram gêmeas. Né? Elas eram gêmeas. Então, é uma história que pode ser ficção, mas é uma história real. Isso acontece muito na vida. Então, depois que eu escrevi o livro, eu tenho visto tanto na televisão, ou tanto assim no Google, aparece as histórias que parecem tipo aqui do meu livro, sabe? Então, pois é. De gêmeos mesmo. Não, é uma história que eu acredito que todas nós que lemos vivem aquela história. Mesmo que não seja aquele... Na realidade, isso não aconteceu com a gente. Mas nós sabemos que na sociedade isso acontece a cada dia. Aqui como nós estamos falando aqui, está acontecendo. Por que muitos pais dão aos seus filhos? Não é? É um ato de amor extremo. Então, eu realmente me emocionei muito com a história. Porque eu sei que essa pode ser uma história real que está nos rodeando e que nós não sabemos. Não damos atenção para isso. Então, aí, o que acontece? Ontem, para me sensibilizar mais ainda, eu fui ver esse monólogo, O Céu da Língua, do Gregório Do Vivier. Ele passa mais de 1h30 fazendo esse diálogo. Um diálogo real.
da nossa vida. E às vezes nós estamos esquecendo da vida. Estamos preocupados em tantas tarefas que nós temos, que nós esquecemos do outro, esquecemos de nós. Então, agradeço, viu, companheira? Eu quero perguntar coisa aí. Você vai perguntar. Por fazer, e tenho certeza, quem for ler o livro vai chorar. E vai lembrar de um fato, vai lembrar de uma situação, de quanta gente morrendo. Porque nós estamos vivendo uma sociedade muito individualista, né? Sem pensar no outro. Você me interrompeu um pouquinho? Não, eu estou escrevendo, eu sinto isso que você está falando, às vezes eu choro, sabe? Eu estou escrevendo, é um sentimento gozado que parece que eu estou vivendo aquilo lá, sabe? Então, às vezes me pego chorando mesmo. Eu falo assim, quem vai fazer? Vai chorar também quando lê isso. Não, com certeza, porque você sabe, mesmo que você... Eu não vivi uma situação dessa, né? Mas eu sei que essa aí acontece no dia a dia, toda hora está acontecendo. E às vezes a gente está com o coração muito duro, né? Sem pensar no outro, uma vida louca que nós vivemos. Então, esse seu romance me fez pensar às vezes a vida, né? É que você atua na vida para transformar essa sociedade que nós queremos transformar. Então, eu senti, ao contrário da nossa amiga ali, eu senti ali... Santuza, né? Eu sei, eu tenho a minha amiga, que vale mais do que Santuza. Eu senti ali no final, e foi para mostrar todo o problema que ela teve, ela sobreviver. Não é porque ela estava sofrendo daquele tanto que ela está pronta para o amor. E achou uma pessoa ali que no momento foi boa. Eu não faria nenhuma ressalva. Eu acho que a história foi bem contada. Foi bem contada. Foi até... Você não pode nem falar isso no teatro. Ela foi real e irreal. Por que ela foi real e irreal? Isso contou um caso que pode acontecer. E aí, irreal, porque teve muita coincidência também. Muita coincidência. Mas também na vida real pode acontecer. Acontece demais. Pois é, por isso que ela é importante. E aí, quem me conhece sabe que eu gosto sempre de tomar emprestado, né, dos escritores, dos poetas, etc. Estou desobedecendo a nossa camarada da direita. Eu falo que eu falo de literatura, fiz uma parte, eu acho que deve escolher o livro, não era o momento. Então eu vou terminar aqui com Cora Coralina. Ela fala assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri um caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então, a nossa decidiu. Ela é importante para ela decidir. Né? Então, eu acho que ela não foi... Eu concordei que a gente precisa de vitórias, precisa de, às vezes, saber algum desejo nosso. E a Maria Regina, né? Não, Maria Clara, ela decidiu. A vida que ela teve, achou uma pessoa que estava dando importância a ela enfrentou. Eu acho que parabéns mais uma vez e muito obrigada pelo me engano. Olha, você vai especial! O Cláudio também, nós somos colegas de muitos anos, né?
matais, Eu nasceu escola família. livros didáticos, né? Nós nos virando com nossas apostilas na mente, você sempre teve esse dom, provavelmente se fala, né? Jornalista da Globo, hoje em dia, né? E jornalista atual. Então, eu me sinto muito honrado, né? De tê-los o grupo todo, né? E agora que a gente não pode falar quantidade de anos. Não, eu falei de 50. Graça, né? E a outra coisa que me toca muito, fiz a leitura e tal, mas eu tenho uma família muito especial. Infelizmente, no espaço de 6 meses, nós perdemos 2 irmãs, né? 30 de julho e 6 de janeiro desse ano, 2 irmãs adotivas, né? Nós somos 5 filhos consanguíneos e 8 adotivos. 8 adotivos. E desses 8 adotivos, nós temos uma família enorme que eles geraram, né? Então, é uma coisa muito interessante. E alguns aí, Celino e outros mais, estiveram até no velório, nas festas que a gente faz. E verificaram que o tratamento é igual, não existe essa questão filho consanguíneo, filho adotivo. As adoções, inclusive, não foram nem naturais, né? À medida que as pessoas chegavam lá em casa, meus pais eram comerciantes, sabiam onde que é a Unimed hoje, na Contorno 3097, esquina com Coca-Porã, na Praça do Virgílio. À medida que as pessoas iam chegando lá em casa e deixando os filhos para trás. Ou ali tinha a favela da União, né? Logo embaixo, onde é a Assembleia da Câmara dos Vereadores, né? E lá mexer, alguém subia. Oxe, seu Chico, eu vou deixar a minha filha aqui com você, a Marilza, por exemplo, que faleceu ano passado. Foi dessa forma. Ah, deixa ela brincando, e depois o homem desapareceu. E só foi ser encontrado praticamente um mês antes do falecimento dele, né? Então, eu fico encantado com as questões que você escreveu, ao mesmo tempo, essa narrativa. Minha mãe foi mãe do ano umas 4 ou 5 vezes. Então, eu ir lá para casa e tal. Como é que vocês adotaram? Onde vocês buscaram? De que forma que vocês legalizaram, né? A legalização para um estrangeiro, ela é fácil, mas para uma pessoa local, ela legalizar os filhos para fazer matrícula na escola, planos de saúde, etc., ele é hiper agressiva, né? Super agressiva. Quer saber como é que foi, a criança foi raptada, de quem que é o pai, quem que é a mãe, né? Como é que faz uma certidão nova, como é que faz um documento novo, né? Então, às vezes nós tivemos até contratar advogados para isso. E, no entanto, o que importa é que todos são felizes, apesar dessas 2 grandes perdas que nós tivemos recentemente, né? Sim. Você pensa mesmo? Oi? São coisas que, igual eu falo todo dia, gente, são coisas que acontecem e a gente tenta superar, tá? E não superar pelo aspecto que foi, né? Agora, quem fica, e às vezes, muitas vezes dependente das pessoas que foram, se torna um problema, né? Igual essa minha irmã do ano passado, ela falou, gente, eu não tenho nenhum parente. Eu falei, pai, somos nós. Não, eu não tenho nenhum parente, não. Eu não tenho filho, não tenho marido, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada. E ela foi construir a vida dela até ela ter um filho, né? E a partir do momento que ela construiu a vida dela com o marido, que também já é falecido, e teve um filho, ela se sentiu uma outra pessoa e ficou até mais amorosa, menos agressiva com a gente, né? Porque ela achava que ela estava de empréstimo ali naquela casa. Tá? E sabe, essas questões de adoção não é só, a Santura me falou, né? A questão não é só a questão de adotar, levar, alimentar, não. A questão é psicológica. A questão de saber, daí, de onde que eu saí, de onde eu vim, né? Esse troço é muito confuso. Tá?